Bom, gente, então vamos lá, né? Deixa eu me situar aqui. Olha só, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês aqui no Congresso, agradecer a Carol e a Eduarda pelo convite, né? Realmente é uma oportunidade única, né? Muito interessante da gente, em tempo real, conseguir bater um papo com vocês que nos acompanham e quem não acompanha também para ficar nos conhecendo, né? Então vamos lá. Eu gostaria de começar, como eu vou estar falando da adaptação da minha família aqui em Portugal, eu gostaria de começar apresentando minha família. Para quem já me acompanha no canal, já me acompanha no grupo ou nas páginas, já tem uma noção um pouquinho disso aí. Mas eu vou estar falando rapidamente, até para que a gente possa entender todo esse processo de evolução. Porque uma coisa está muito clara para mim hoje é que essa adaptação ela vai ser muito dependente da sua situação familiar, da sua situação econômica, da sua situação psicológica. Então, assim, são vários fatores que interferem. Então, eu vou passar a minha apresentação, o meu contexto, e a partir daí mostrar como é que foi essa adaptação, como que nos encontramos aqui hoje. Bom, somos uma família, né? Um casal, 47, já pulando para 48. O maridão fez 51, uma boa ideia, né? Mas agora recentemente, então estamos aí beirando a casa dos 50. Bom, duas crianças com 10, são dois meninos com 10 e 13 anos. O de 10 já pulando para 11 agora no início do ano, e o de 13 pulando para 14 também agora no início do ano. Então é a faixa etária que a gente vai estar falando, vou ter uma experiência maior para estar passando para vocês. Somos mineiros de Belo Horizonte, o sotaque não engana, né? E hoje vivemos aqui em Braga, região norte de Portugal. Eu deixei um link aqui, como a apresentação vai ficar aí para vocês, eu deixei o link do vídeo Por que Braga. Lá eu explico com calma, detalhadamente, por que nós escolhemos Braga para viver aqui em Portugal. Contextualizando, o que eu deixei lá no Brasil, né? O que ficou lá para trás? Uma vida social muito dinâmica. Eu sempre fui muito festeira, sempre fui de estar junto com amigos, sempre fui de receber muito as pessoas na minha casa. Então, assim, sempre fui de conviver muito em ambientes familiares, né, em eventos familiares, ou seja, uma vida social muito dinâmica. Outro ponto que eu destaquei aqui: filhos estudando em uma das melhores escolas do Brasil, em escola particular. É importante, gente, entender essa contextualização para entender todo esse processo, ok? Então, eu vou estar situando rapidamente aqui para vocês verem o que eu deixei e o que eu estou encontrando, ok? Uma vida profissional estável, né? Eu e meu marido somos professores universitários. Nós tiramos licença não remunerada para vir para Portugal, para tentar ver se a gente iria se adaptar, se as crianças iriam se adaptar, porque o mais importante para a gente, sem dúvida nenhuma, é o bem-estar dos meninos, né? Dos nossos filhos. E uma vida financeira tranquila. O que eu estou considerando uma vida financeira tranquila aqui? Bom, são dois professores, então não são ricos, né, gente? Não existe professor rico. Mas um imóvel próprio, plano de saúde, empregada, babá, lazer, viagem internacional, ou seja, uma vida para o padrão do brasileiro também, para a maioria dos brasileiros também muito confortável. Então, assim, em princípio, nada me levaria a optar por deixar o Brasil, né? Então, olha, observem que eu fiz questão de enumerar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, porque eu vou usar esses 4 pontos para destacar a adaptação, que são os pontos que eu achei mais relevantes. A vida social, a vida educacional das crianças,
a vida profissional e a vida financeira. Eu acho que são 4 pontos que no processo de adaptação vão ser assim fundamentais, serem bem observados, bem pensados, bem elaborados e bem planejados. Bom, então esses 4 aqui é o que eu vou carregar agora na nossa conversa daqui para frente. Bom, chegamos em Portugal. Como que eu cheguei aqui em Portugal? Para empreender, né? A gente já tinha idealizado o portal do Ficou Mais Fácil, um portal meramente informativo, mas já pensando em profissionalizar ele quando a gente chegasse. Na verdade, quando nós pensamos no Ficou Mais Fácil, a gente nem pensava em Portugal, né? A gente teve muito próximo de ir para os Estados Unidos, então, na verdade, a gente iria para algum lugar. Então, o portal já foi pensado numa maneira da gente trabalhar estando fora do Brasil. E quando eu comecei a pesquisar aqui em Portugal, dentro da nossa área, uma coisa que era interesse nosso aprofundar mais, investigar mais, seriam os centros de formação e explicações. Claro, somos professores, seria a área mais comum da gente estar buscando. Mas isso, gente, mas assim, em contrapartida, a gente namorava também, né? Já trazia com muita força dentro da gente o Ficou Mais Fácil Viajar, né? Porque essa área de turismo, justamente por ser uma família, não sou só eu que gosto de viajar, a família toda gosta de viajar, nós pensávamos em, como a gente pensou em ir para Faro, no primeiro momento, quem assistiu o vídeo vai acompanhar isso, a gente pensava muito forte em trabalhar como turismo. Na verdade, o sonho do meu marido era comprar um tuk-tuk e dirigir tuk-tuk. É o sonho dele até hoje, tá, gente? O dia que eu falar com vocês que eu tenho um tuk-tuk, que estou trabalhando com tuk-tuk, vocês vão ver que a família vai estar realizada. Bom, mas nem tudo sai como, né, como a gente imagina no primeiro momento. E aí surgiu não vou nem falar disso aqui agora, não. Vou só contextualizar aqui. Procurando imóvel para arrendar, ou seja, bem comum com tudo que vocês passam, né, gente? Observe os pontos que eu estou destacando aqui, muito comuns a todas as angústias e ansiedades que vocês sentem enquanto estão aí no Brasil. Também passei, e todo mundo que vem para cá passa e vai passar. Então, procurando imóvel para arrendar, com muitas dúvidas, medos e inseguranças. Mas, principalmente, o nosso maior medo, a nossa maior angústia era a escola para as crianças. Então, assim, a escola foi para a gente, assim, talvez, para mim, principalmente, a coisa mais difícil. Até quando eu deixei o Brasil, quando eu fui na escola dos meninos, encerrar, né, avisar que eles não iriam mais, que a gente estaria mudando, foi um dos lugares que mais foi difícil para mim. Por quê? Porque eu acreditava na escola, eu gostava da escola, os meninos estavam lá desde quando começaram a estudar. Então, assim, essa incerteza do que eu iria encontrar aqui realmente foi a minha maior angústia. E justamente por ser essa maior angústia, foi que surgiu o Olhar Brasileiro, foi que surgiu o canal, foi onde a gente começou a registrar realmente o que se passava com a gente dentro dessas angústias. Na verdade, a gente tentava minimizar, né? Tudo que a gente sofreu de angústia, tentava passar para vocês as descobertas que a gente ia fazendo. Para quem ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na apresentação também da série que a gente tem, em que nós fomos relatando todas as nossas descobertas dentro do ambiente escolar das crianças. Então, olha só, se vocês observarem, exatamente o que vocês mais temem, né? É o que mais é perguntado e solicitado. Olha, procurar imóvel e a escola das crianças. Aqui. Aí, gente, eu coloquei esse quadro aqui mais a título de informação, tá? Que é outra angústia. Lá no site tem explicando todo esse processo, a ementa, o programa, essa distribuição.
mas só para mostrar para vocês aqui, olha, que é bem parecido, tá? É uma coisa que me perguntam bastante, olha, as divisões, eu sempre mostrei para vocês aqui, olha, em Portugal, nós vamos ter o berçário de 4 meses a 1 ano, a creche de 1 ano a 3 anos e o pré-escolar de 3 a 5 anos. Essa primeira etapa aqui, olha, equivale à nossa educação infantil. E ela não é obrigatória aqui em Portugal, tá? Então, é onde, quando a gente escuta uma dificuldade maior de vaga, principalmente nesse setor aqui da educação infantil. Isso se estiver vislumbrando um infantário público, né? Então, normalmente, acaba se optando por alguma coisa particular. Normalmente tem parceria com as juntas, mas acaba caindo muito no particular. Justamente porque, antes dos 6 anos, a educação não é obrigatória aqui em Portugal. E aí nós vamos ter, olha, para entender, o ensino fundamental para a gente das séries iniciais é do 1º ao 4º ano. Isso equivale para eles aqui, olha, a Escola Básica 1, que é a EB1, que pertence ao 1º ciclo. Então, do 1º ao 4º ano. O meu filho mais novo, quando ele terminou o 3º ano no Brasil, veio fazer o 4º ano aqui. Ou seja, ele começou aqui, fez o 4º ano completo aqui, então ele começou aqui na Básico 1, que ainda é aquelas escolas menores, bem mais aconchegantes, embora elas não sejam visivelmente muito agradáveis, as escolas deixam um pouquinho a desejar em termos de estrutura, a EB1, tá, gente? São escolas, assim, todas que eu tive contato, de muito apoio, um trabalho bem merecedor de um mérito positivo mesmo. Então, nós temos aqui, olha, e o ensino fundamental, que é da 5ª ou 8ª para a gente lá, vai ser o EB1, 2 aqui. O EB1, 2 já são aquelas escolas mais pomposas, são escolas que a gente fala, nossa, que escola, parece particular. Então, quem chega para estudar aqui a partir do 5º ano, já se depara com essas escolas com uma estrutura física mais elaborada. O meu mais velho terminou o 6º ano no Brasil e começou o 7º ano aqui em Portugal. E aí vem o secundário, que seria o nosso ensino médio. No secundário, já vai para uma outra escola, que mais parece uma universidade, são escolas realmente grandes. Lá nos vídeos a gente mostra bastante as escolas, pelo menos daqui de Braga, mas pelo que a gente andou olhando lá para baixo, em termos de estrutura física, não muda muita coisa. Mas assim, só para vocês verem, situa aqui no quadro onde a sua criança está aqui no Brasil, que vai ficar fácil de você perceber onde ela vai encaixar aqui em Portugal, tá? Lembrando que teve a série concluída no Brasil, você já chega aqui apto a matricular seu filho na série seguinte, mesmo se o curso já tiver em andamento, tá? Antes, eles sugeriam muito que se repetisse. Hoje, está se sugerindo muito que já deixa ele tentar, quem sabe ele consegue. Por quê, gente? O perfil dos alunos que estão chegando aqui, que são os alunos de escolas particulares no Brasil, realmente estão conseguindo acompanhar as séries, independente de pegar a série no meio do caminho. Então, assim, esse é muito assunto, né? Eu estou falando rapidinho aqui para vocês, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas, assim, é uma possibilidade e eu acho que esse quadro aqui vai ajudar bastante. Eu tentei fazer esse quadro rapidinho aqui hoje, esse paralelo, para tentar deixar vocês mais tranquilos em relação a isso. Bom, então esse foi o nosso contexto aqui ao chegar em Portugal, né? Também procurando arrendamento, também procurando escola, ou seja, o mesmo desespero de quem está aí em Portugal, aí no Brasil, a mesma aflição, né? O que a gente tenta fazer que agora é diminuir um pouquinho essa aflição. Bom, agora vamos começar. Lembra, eu separei aqueles 4 tópicos lá no início, porque eu quero trabalhar a adaptação agora nesses 4 tópicos. Quero falar de um por um, porque eu acho que são os pontos principais
demais para quem está vindo a levar em consideração, ter esse cuidado. Bom, na vida social, lembra que lá atrás eu coloquei que no meu contexto eu tinha uma vida social muito ativa? Pois bem, aqui ela é bem menos intensa, né? São bem menos festas, bem menos encontros. Por mais que você interage com portugueses e brasileiros, tá? Isso é bem menos intenso. Primeiro que os portugueses, gente, para eles chegam, são muito abertos, muito receptivos. Aliás, a maioria dos meus amigos hoje aqui são portugueses. Hoje, atualmente, eu tenho convivido mais com portugueses do que com brasileiros, mas até ele ganhar confiança de estar convidando você para a casa dele, estar frequentando a sua casa, isso realmente é um processo. E os brasileiros são muito cíclicos, tá, gente? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que mexe muito com o emocional. Então, chega-se numa situação que vai testando tudo, vai se envolvendo com tudo. Então, às vezes, se aproxima mesmo sem ter muita identificação, mas se aproxima naquela tentativa enlouquecida de ter amigos, de ter conhecidos, de estar próximo de alguém. O que vai acontecendo é que isso vai se afastando e cada um vai ficando no seu cantinho até encontrando realmente as verdadeiras afinidades, né? Então, para quem está acostumado aí no Brasil com uma vida social mais intensa, isso vai sentir aqui, ela vai cair um pouquinho. Em contrapartida, ficou mais intenso os passeios com famílias e amigos mais restritos. Então, aqueles amigos mais próximos, os amigos que a gente tem uma identidade maior, a gente acaba fazendo muitos passeios. E com a família, a gente está sempre passeando. Então, assim, é muito comum, por exemplo, para quem mora aqui em Braga, chegar final de semana, você começar a ver foto de Guimarães, foto de Barcelos, foto de Esposende, Ponte de Lima, roda bastante, vai para o Porto, roda bastante. Quem está lá para a região de Lisboa, vai para Cascais, vai para Sintra, dá um pulinho até Évora, dá uma esticada, quer dizer... Então, assim, os passeios realmente aumentam, tá? E como os custos desses passeios geralmente não são muito altos, isso facilita, né? Festas de aniversários, pensando na vida social, aqui eu já levando para os meninos, as crianças não sentem tanto, né, gente? Isso aqui, mas as festas de aniversário sentem. Então, o que acontece? Tem, sim, muita festinha de aniversário, sim. Os meus dois aqui recebem convites, né? Festa de tudo quanto é jeito, às vezes é só um lanchinho na casa de um amigo, às vezes vai lá para a Quinta Pedagógica, que é tipo um hotelzinho fazenda, vai para um parque, vai para uma quadra jogar bola e tem salão de festas, tá? Tem um vídeo que está para chegar no canal, acredito que chegue agora em fevereiro, em que eu vou mostrar justamente os tipos de festas de aniversários que têm acontecido aqui em Portugal, especificamente aqui em Braga, né, que é onde eu vivo. Mas isso está bem geral, ok? Então, assim, para quem sempre me pergunta, né, e que tem essa preocupação, tem festinha de aniversário? Sim, tá? Mas são aquelas festas elaborantes? Na grande maioria, elaboradas, né? Na grande maioria das vezes, não. Mas que elas existem e têm aumentado por aqui, ok? Vamos lá. Então, a vida social passa por essas diferenças. O segundo ponto que eu destaquei lá foi a escola das crianças. Bom, aqui eu até coloquei mais texto, o slide ficou um pouquinho mais pesado, mas é porque é onde a gente mais preocupa, é onde a gente quer realmente chamar mais atenção. Então, olha só. A escolha da escola se deu pela morada. Então, quando me pergunta assim, Alexandra, uma boa escola, onde tem a melhor escola? Quando eu cheguei, gente, eu também não conhecia as escolas. E mesmo a gente conhecendo, não adianta. Quando você ouvir falar assim, aquela escola é boa, aquela escola é ruim, duvide, tá? Conheça a escola. Por quê? Porque não dá para generalizar. O que você precisa ficar atento aqui? Olha,
Eu evitei zonas problemáticas. Ou seja, você sabe que tem uma região. Lá em Lisboa é muito claro quais são as zonas problemáticas. Aqui em Braga a gente sabe exatamente onde é que está. E independente do lugar que você esteja, aqui em Portugal, você vai saber quais são as zonas mais problemáticas. Longe de ser os problemas que nós temos no Brasil, tá, gente? Longe, longe, muito longe disso. Mas existem zonas, sim, que são mais problemáticas. E as escolas que ficam nessas zonas, que atendem as crianças dessas zonas, lógico, vão ser as escolas que vão ter um pouco mais de problemas. Então, assim, se possível, evitar essas regiões. Quando eu cheguei, eu não tive problema de vagas, né? Eu cheguei, aqui em Braga devia ter a metade dos brasileiros que tem aqui hoje. Então, assim, realmente eu não enfrentei problema para vaga, mas eu não matriculei os meus filhos, porque eu escolhi aquela escola. Eu escolhi o meu apartamento, eu consegui escolher, na época que eu cheguei dava para escolher. Eu escolhi meu apartamento dentro do preço que eu queria, e mais ou menos dentro da localização que eu queria, evitando essas zonas problemáticas. Mas a escola foi a escola que a sede do agrupamento me encaminhou. Então, olha, em termos gerais, o que eu posso falar rapidamente aqui da adaptação? Em geral, o meu mais novo, que chegou no quarto ano, do básico 1, ele amou a escola e foi super bem recebido, tá? Não teve problema. Igual pergunta, mas o fato de ser brasileiro, olha, o que eu percebo é justamente o contrário, tá? Eles fazem mais sucesso até por ser brasileiro, porque realmente é muito carinho, eles realmente gostam, tá? Depois ele foi para o quinto ano, para o básico 2, então eu vivi isso com o meu caçula. Ele ficou numa escola no primeiro ano e no segundo ano eu já levei para outra escola, porque como terminou o primeiro ciclo, ele já vai para o segundo, então ele já vai para a escola B2, 3, tá? Porque a básico 2 e 3, ela é na mesma escola física, tá? É no mesmo ambiente. Então ele saiu daquela escola menorzinha e foi para a EB2. Então, o que acontece? Na básico 2, ele foi para uma escola maior, mas aqui, gente, as crianças seguem. Normalmente, a grande maioria segue. Então, os amigos dele, que eram da quarta série, são os amigos hoje, do quarto ano, né? São os amigos hoje do quinto ano. Então, isso facilita muito, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, para quem está chegando com criança que vai matricular na B1 aqui, ó, na básico 1, pode ficar bem mais tranquilo, o processo de adaptação é muito mais fácil e ele depois já segue para as outras escolas maiores com amigos, com a turma que ele já conhece, com aqueles amigos próximos juntos, ou seja, é bem tranquilo, tá? Essa adaptação. Não quer dizer que quem chega para 2, para 3 não seja, tá, gente? Eu não estou falando isso. Mas quando você cresce junto, é muito mais fácil, né? Fica muito mais tranquilo, a ligação fica cada vez mais forte. Bom, então mesmo ele indo para o quinto ano, mudando de escola, indo para básico 2, continuou amando a escola. Ou seja, o meu pequeno gostou das duas escolas que ele passou. Gostou não, amou. Tá? Porque não quer voltar para a escola do Brasil, não quer voltar lá para o Brasil, não. Bom, o mais velho chegou no 7º ano, está fazendo o 8º ano, ou seja, ele está no básico 3, continua na mesma escola e ama a escola. Também foi a adaptação foi super tranquila, não teve problema nenhum. Então, isso aqui eu falei em termos gerais. Agora aqui, olha, eu tentei separar para falar um pouquinho, olha só. Em relação aos amigos, os dois, tá, se relacionaram bem, não tiveram problema nenhum de aceitação e nem de adaptação, tá? Então, a questão de amizade foi muito tranquila, foi muito fluida aqui, não teve problema nenhum. E o fato de ser brasileiro? Nenhum. Eles costumam dizer que até ajuda,
Eles acharam, na visão deles, né, ajudou. Mamãe, eles gostam de me ouvir falar. Tanto é que, assim, o sotaque tá bem pouquinho, tá? Começou até pegando muito, agora já estão largando para lá, uma coisinha ou outra, mas, assim, porque realmente os amigos gostam de conversar com eles. Bom, conteúdos. Apenas no primeiro mês foi preciso ajustar a matemática. Lá nos vídeos até fala um pouquinho disso. O ajuste da matemática aqui, gente, não quer dizer, a matemática então aqui em Portugal é mais difícil. Não é nem que ela seja mais difícil. Mas, primeiro, ela é trabalhada de uma forma diferente. E, segundo, a ementa tem uma ordem, a programação tem uma ordem diferente. Então, é possível que seu filho, mesmo sendo muito bom lá no Brasil, chegue aqui e se depare com algum conteúdo que ele não tenha visto e a turma já tenha visto. Então, essa adaptação é importante nesse momento inicial. Até coloquei aqui, olha, as notas deles têm variado entre 4 e 5. E a escala das notas aqui é de 1 a 5, sendo 1 o mínimo e o 5 o máximo. Ou seja, eles vão muito bem, estão indo muito bem. E pelo que eu tenho recebido de retorno, gente, os brasileirinhos têm ido muito bem aqui na escola, tá? Normalmente se destacam, inclusive, nas salas de aulas. Ou seja, essas crianças, os brasileiros que estão vindo de escolas particulares, que é a grande maioria que a gente está se deparando com a realidade aqui hoje, eles estão se adaptando muito bem na escola e estão sobressaindo. Por isso que agora os diretores já estão deixando com muito mais facilidade entrar, mesmo com a série em andamento, mesmo com meio ano já passado, porque normalmente eles estão dando conta, tá? Eles estão segurando, então uma boa notícia, né? Professores, os dois não reclamam, não tem reclamação de professor, percebo que eles têm bastante respeito, tá? Mas gostam muito dos professores, eu não tenho que me queixar. O horário integral, que era uma preocupação para mim também, porque lá no Brasil eles estudavam só meio horário, né? Só num turno. Aqui, a básico 1 é horário integral. A partir da básico 2, 3 não é horário integral, a não ser que você queira encher de atividades lá na escola. Se não estiver fazendo atividade na escola, você pode retornar, tá? 1 ou 2 vezes por semana que você vai ficar um tempo maior, mas normalmente você volta mais cedo para casa. Mas mesmo lá na básico 1, não reclamou do horário integral porque achava as atividades dinâmicas. Ou seja, quando eu cheguei a mencionar a possibilidade de buscar no mais cedo, ele não quis abrir mão das disciplinas dos últimos horários, que eram optativos, ele poderia ter deixado de fazer, mas não quis. Então, ou seja, ele fez questão de estar até mais tarde na escola. Isso, na minha leitura, é um bom sinal, né? Eu deixei aqui, para a questão da escola, essas recomendações aqui, Quem quer ver a seriação, ementa, programa, documentação, lá no site do Olhar, tá? Aqui eu já deixei o link direto lá, vocês encontram tudo isso, inclusive pegando o programa de todas as séries, para poder acompanhar e ver até as matérias que são lecionadas, para ver essa diferença do programa. E os vídeos da série Viver-se nas Escolas Portuguesas, também deixei o link aqui, porque para quem está mais aflito, é interessante acompanhar a nossa aflição inicial e como foi acontecendo todo esse processo, né? Como é que foi essa adaptação inicial. Bom, o terceiro ponto aqui, olha, que eu destaquei lá, seria a vida profissional. A vida profissional, como eu falei, a gente veio inicialmente a abrir uma empresa para trabalhar, para profissionalizar. Ficou mais fácil, né? Ia trabalhar muito mais numa área de formação. Mas aí surgiu a sociedade, né, com a minha irmã, onde nós abrimos a escola de programação e robótica. No decorrer do processo, nós ficamos 1 ano, né, no processo de negociação, implementação, colocar a escola para funcionar, mas, como eu coloquei aqui, é sociedade, quem já teve sociedade aí sabe que
não é uma tarefa muito fácil. Então, nós optamos por sair da escola e retomar o nosso projeto do Ficou Mais Fácil. Então, agora, a gente está profissionalizando, ficou mais fácil. Quem ainda não conhece o site, se chegar lá ainda vai ver um site informativo, o site não está atualizado, inclusive vai ver que as marcas não foram atualizadas, mas é porque nós não atualizamos. Em dezembro eu havia anunciado que em fevereiro de 2018, né, agora no início do ano, é a previsão do lançamento da versão profissionalizada do Ficou Mais Fácil. Então, é coisa que ainda está para chegar, e é o que eu tenho feito hoje aqui em Portugal, é o que eu tenho me dedicado, além de me dedicar totalmente às minhas mídias, né, que são os canais que eu adoro, as fanpages e o grupo. Bom, vida financeira. Olha só, adaptação financeira. Primeira coisa, consegui o arrendamento, peguei um T3, 300 euros, morram de inveja, tá? Eu ainda pago 300 euros de arrendamento, ok? Como eu falei, eu peguei um apartamento provisório, eu não tenho aquecedor central, eu não tenho vidro duplo, mas o apartamento é grande, bom, foi reformado, eu tenho uma lareira fantástica e comprei aquecedores para casa. Ou seja, eu só saio daqui se o senhorinho me expulsar. Porque por 300 euros, um apartamento igual esse que eu vivo hoje, sem chance, mesmo aqui em Braga, ok? Então, até que deixei claro, eu vou colocar o custo de vida aqui, o meu aluguel, que são 300 euros, mas o aluguel será o principal motivo para interferir no seu custo de vida, tá? E aí, eu já chamo a atenção, um bom apartamento nesse valor vai ser impossível conseguir mesmo aqui em Braga, tá? Então, assim, então eu sei que eu estou morando no tesouro, né? Não pretendo sair daqui tão cedo, mas que meu senhorio não me localize e não me ache. Mas, assim, realmente, eu ainda consigo pagar esse aluguel de 300 euros. Então, eu acho que, assim, eu cheguei na hora certa, né, gente? Cheguei aqui em 2016, cheguei aqui em Braga em 2016, ou seja, cheguei num bom momento. Internet, TV, eu tenho pacote, né? O meu é da Nós, continuo, lá nos vídeos até falei que eu já tinha Nós, não, continuo com Nós. Internet, TV, telefone fixo, 4 telemóveis. Estou pagando de 80 a 90 euros. Claro que isso aqui tudo, gente, tem quem pague bem menos e tem quem pague mais. Depende muito do próprio, da própria maneira da família, do próprio, por exemplo, aqui na TV, os canais que tem. Então, assim, isso vai variar. Mas aqui dá para vocês terem uma ideia, né, do que se pode gastar. A água gira em torno dos 300 euros. 30 euros, estou com 300 euros do aluguel. 30 euros. Luz e gás. Olha como é que varia, gente. De 40 a 50 euros é o que eu pago em geral. Mas no inverno, a minha conta, olha, sobe de 100 a 120 euros. Olha o salto que dá. Então, assim, aquela economia que eu faço aqui, olha, no aluguel, né, por não ter um aquecimento central, por não ter, né, normalmente a gás, alguma coisa assim, talvez eu fizesse um pouco mais de economia. Mas, assim, ter o vidro duplo, que aí não você não precisa ficar com a lareira, com o aquecedor ligado o tempo todo. Então, assim, tem esses pesos, né? Mas nem meu apartamento sem vidro duplo e sem aquecimento não encontra mais 300 euros, não. Supermercado. Supermercado, estou gastando de 400 a 500 euros, tá? Claro que isso aqui varia muito, tá, gente? Tem mês que até cai, mas tem mês que até sobe. Depende muito da brincadeira do mês, né? Com o carro. E aí, esse processo de adaptação, gente, tem que levar isso tudo em consideração, né? Eu tinha lá em Belo Horizonte meu carro, meu marido tinha um carro dele, eram carros zeros, né? Carros novos.
Aqui nós temos um carro e bem velhinho, né? Então, assim, são coisas, são situações que você pode vir a ter que passar por elas, né? Então, assim, não foi prioridade para a gente. Como a gente não estava faturando a ponto de comprar um bom carro, né, a gente não foi interesse nosso investir mais no carro. Então, aí depende de cada um. Mas a gente está com um carro usado, mais velhinho, mas assim que não tem levado a gente para tudo quanto é lugar. E a gente gasta em torno de 100 euros com ele, tá? Ele é a gasolina, e a gasolina aqui é cara, tá? Gira em torno de 1,55, né? Pesadinha. Então, assim, isso aqui, gente, são basicamente os custos mais fixos nossos hoje aqui. Então, em geral, o meu custo fixo, tá? Fica por volta de 1.100 a 1.500 euros aqui em Braga, tá? Então, ainda consigo viver. Aqui, olha, se você somar esses valores aqui, não vai dar isso aqui não, tá? Eu não peguei esses valores aqui, somei na calculadora, não. Eu peguei esses valores, acrescentei um a mais aí, claro, porque eu vou passear, eu vou no restaurante, eu vou no cinema, né? Tem esses extras aí, tem um remédio que você acaba comprando. Então, então vocês vão ver que a conta está um pouquinho acima. É justamente porque eu já estou prevendo esses gastos extras. Mas, em geral, tá? A média do meu custo fixo aqui, normalmente por mês eu tenho gastado de 1.100 a 1.500 euros. Mas olha só, pagando um aluguel de 300 euros, tá, gente? Então, ó, isso aqui, ó, vai interferir direto. O resto não vai ter muita variação, não, mas isso aqui vai ter uma variação grande. Então, sem dúvida nenhuma, o maior problema nosso aqui hoje tem sido os arrendamentos, né? E ontem eu tive numa reunião muito interessante. Os brasileiros estão chegando aqui oferecendo 1.000 euros de arrendamento e não estão conseguindo imóvel, nem por 1.000 euros, tá? Então não é nem só a questão do preço, é questão de não ter imóvel para arrendamento, tá? Tem que se construir. E os imóveis que estão ficando liberados, os senhores estão optando a vendê-los. Então, assim, apartamento para vender encontra com mais facilidade. Para arrendar está muito difícil, tá, gente? Então, assim, é ter essa consciência e a paciência de esperar. Porque às vezes você chega e entrou um apartamento. Às vezes você chega e não vai entrar apartamento, tá? Então, é ter essa paciência mesmo, porque isso está geral. Não é só Braga, tá? Isso aí é em Portugal todo. Bom, vejamos. Resultados, então, e sugestões. Então, peguei novamente os 4 pontos aqui em destaque para chegar no resultado e dar algumas sugestões diante do que eu tenho vivido e passado, né? Então, vamos lá. Vida social. Ainda sinto falta de encontros entre amigos das minhas festas. As crianças não, tá? As crianças não reclamam disso, não. Mas eu sinto, tá? Então, assim, portanto, prepare o emocional, tá? Então, assim, se você tiver um pouquinho instável emocionalmente, isso aqui pode complicar bastante a sua vida aqui, tá? Então, prepare seu emocional, fortaleça, já venha preparado para isso, tá joia? Vida escolar das crianças. Preferem aqui em todos os aspectos. Cada caso é um caso e cada reação será única. Sugiro que deem tempo ao tempo. O que nos parece estranho no início pode fazer todo sentido depois. Acalme-se, tá? Podem ter certeza que vocês vão chegar, vocês vão estranhar a escola, tá? Não tem como não estranhar, porque é diferente, tá joia? A maneira de lidar das crianças, umas com as outras, dos professores, tudo. Mas a gente leva aquele impacto inicial, mas depois você entende tudo que está acontecendo e vai continuar a perceber que valeu a pena, ok? Vida profissional.
A minha vida profissional ainda está em construção aqui, né? Eu tive um atraso de 1 ano no meu projeto. A partir do momento que eu parei para investir na escola, eu parei para mexer com a escola, eu parei o meu projeto, então isso atrasou 1 ano minha vida profissional aqui. Logo, é preciso contar com os contratempos, tá? Então, por mais que a gente planeje, 6 meses, 7 meses, 8 meses, imprevistos acontecem, tá? E aquilo que eu falei, o emocional, ele mexe muito, as pessoas mudam muito, tá? Quando chegam aqui. Então, assim, às vezes você lida com situações que você nunca imaginou lidar. Então, assim, tem que se preparar para isso, tá? É fundamental se preparar para isso. E eu considero um tempo bom de preparo 2 anos, ok? Eu sei que eu tive esse atraso aqui de 1 ano, mas são 2 anos e eu ainda estou em construção, tá, gente? Então, bastante atenção para isso, para não contar, achar que em 5 meses, 6 meses você vai resolver sua vida. Claro que depende de como você chegou, né? Se você tem rendas lá no Brasil, se você veio aposentado, você não depende de produzir aqui, você não tem que preocupar com isso. Né? Você vai preocupar só com o valor do euro, né? Se o euro subiu ou não. Agora, se você depende de trabalhar para viver aqui, que seja empreendendo, que seja como empregado, né? Ou como empregador, conte com contratempos, tá? Se prepare para isso, para não ter maiores surpresas. A vida financeira ainda deixa a desejar, né? É aquilo que eu falei, a partir do momento que isso aqui, que a vida profissional ainda está em construção, a vida financeira ainda deixa a desejar. Eu ainda preciso das minhas economias lá no Brasil para viver aqui, ou seja, isso não é uma situação confortável, então isso é complicado. Então você tem que estar preparado para isso, ok? Portanto, se não tem rendas no Brasil, prepare-se para um tempo maior de instabilidade, tá, gente? O maior medo que eu tenho aqui são quando as famílias chegam e falam: eu vim preparado para 6 meses, eu vim preparado para 4 meses. Isso é um tempo muito pequeno para você pensar em estruturar uma família. Claro, gente, que aqui eu estou falando do meu contexto, é uma família. Quem vem sozinho, quem é jovem, vem, pode ser que a coisa lide com isso com muita mais tranquilidade, mas eu estou falando desse contexto familiar, né? Bom, conclusões. Não abra mão dos seus sonhos, apenas se prepare para vivê-los. Planejamento, pesquisa e preparação é a chave para uma mudança bem-sucedida, tá? Então, assim, eu acho que a gente não deve abrir mão daquilo que a gente sonha, mas a gente precisa preparar para viver esse sonho. Portugal não é um conto de fadas e nem tudo é perfeito, mas você poderá se sentir livre e feliz aqui se vier com os pés no chão. O país é lindo, os portugueses são extremamente acolhedores, na sua maioria, né? Eu tenho tido muita sorte, tá? Então, gente, não crie fantasmas e nem preconceitos. Venha e viva. Às vezes a gente lê tanta bobagem, né? Escuta tanta bobagem. Não deixa isso te atingir, não. Não crie fantasmas, tá? Porque às vezes o fantasma é só da pessoa, né? É só do contexto que a pessoa viveu, que a pessoa passou. Existem muitos sites, blogs, canais de YouTube, grupos de Facebook que ajudam. Busquem os que que passam segurança, seriedade, mas confirmem, gente, todas as informações em fontes oficiais, tá? Por exemplo, eu tenho um grupo, né? O nosso grupo lá, o Olhar Brasileiro, a gente troca muita informação, troca muita vivência, muita experiência, mas a recomendação é que sempre certifique-se nas fontes oficiais também, né? As experiências, elas nos ajudam a entender, a interpretar aquela norma que é oficial, né? Mas é nelas que a gente tem que confiar, né? Nas fontes oficiais. Então, não se deixe enganar. Às vezes, eu me assusto muito com o que eu vejo e com o que eu escuto por aqui.
Venha preparado para viver com os portugueses. Não se feche em guetos brasileiros. O mundo da imigração pode ser, por vezes, bem selvagem. Cuide-se. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui, gente? Eu vejo direto o pessoal chegando lá no grupo, como é que eu faço para encontrar os brasileiros? Tem encontro de brasileiros, os brasileiros se encontram. Não se iludam que isso vai te dar amparo aqui. Não vai, tá? É aquilo que eu falei, esses encontros, eles são pontuais e são cíclicos. Aqui as amizades começam e terminam com muita facilidade. Por quê? Porque as pessoas estão se encontrando, gente. Aqui está todo mundo recomeçando. Se está recomeçando, eu estou me redescobrindo. Então, a gente entende as novas identificações que nós temos. Então, assim, a gente vai se identificar com umas pessoas mais do que outras. Então, não caia de cabeça só porque você está no meio de brasileiro, não. E aproximar, quando eu falo assim, venha preparado para conviver com os portugueses, porque eles vão lhe ajudar e muito. As maiores ajudas que eu tenho aqui são de portugueses, tá? Porque aquilo que eu falei lá no início, se você tiver um português amigo, ele é amigo, tá? Então, assim, não estou querendo, aqui não é para falar, então eu não posso misturar com brasileiro, não posso misturar. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, encontre-se com brasileiros e com portugueses, tá? Essa socialização é que vai te mostrar o melhor caminho aqui. É essa socialização que vai te conduzir aqui para aquilo que você procura, ok? Então, é importantíssimo. E aquilo que eu falei aqui, esse mundo de imigração é, por vezes, gente, muito selvagem. Eu também só descobri aqui, mas vale a dica, né? Bom, cheguei a conseguir terminar dentro do tempo, nem acredito. Bom, olha, gente, muito obrigada, tá? Vou deixar meu e-mail para vocês aqui, tá joia? Quem quiser conversar diretamente comigo, pode me mandar um e-mail. Vou deixar os links aqui das mídias para quem ainda não acompanha, poder nos acompanhar. E assim, eu espero que eu tenha conseguido, né, dentro do prazo que foi me dado, passar para vocês um pouquinho dessa minha adaptação e como que está sendo, né? Como que eu saí, como que eu cheguei e como que eu estou. Muito obrigada. Nossa, Alexandre, muito obrigada. Foi demais. Obrigada. Experiência incrível. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, gente, agora no final, pode fazer aqui online. O Ian ia fazer uma pergunta. Eu nem fui olhar as perguntas aqui, porque senão... Mas o bom é que, assim, as perguntas, muita gente foi respondendo, foi perguntando, foi respondendo, muita gente perguntou. Que joia! Tem como fazer atualização de história de Portugal ou matéria? Tem que fazer alguma atualização de história de... Olha, o que acontece é o seguinte, história de Portugal você tem que fazer a revisão total, né? Porque o que acontece? O meu mais novo, que veio fazer o 4º ano aqui, ele não chegou nem a estudar a história do Brasil, né? Na verdade, ele estuda a história de Portugal. Então, assim, muda completamente. Se você pegar os livros de história, de geografia, os nossos livros lá no Brasil, a gente vê Brasil, Estados Unidos, a América Latina em geral, né, América Central, ou seja, a gente estuda muito as Américas. Aqui, os livros, os exemplos são todos Europa. Então, assim, muda completamente. Então, assim, para quem começou a estudar a história do Brasil e vem para cá, muda, dá uma certa diferença, né? E, às vezes, até a maneira de lidar com a própria história do Brasil muda um pouquinho, né? A percepção é um pouco diferente. Mas, assim, não vi nenhuma criança passando aperto com história, com geografia. Não. As dificuldades maiores que eu percebo aqui são em línguas, né? E matemática. O português... português apanha um pouquinho, mas nada de alarmante. Matemática é realmente o mais preocupante. Mas assim que se faz. Se a criança gosta de matemática, ela lida fácil com isso. Se a criança não gosta, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né?
Mais nada que não consiga acompanhar. O Ian fez várias perguntas, vê se você consegue ler e consegue responder. Plano de saúde, como funciona e preços. Plano de saúde, eu ouvi dizer que imigrantes brasileiros têm o plano gratuito. É verdade? É bom? O que acontece? O sistema de saúde aqui em Portugal não é que é gratuito, né? A criança não paga. Mas você paga uma taxa mínima, se não me engano, quando eu precisei do hospital numa emergência, acho que eu paguei foi 18 euros? Uns 18 euros ou alguma coisa assim. Quais os idiomas estrangeiros? Olha, até o 6º ano é o inglês, tá? A partir do 7º ano, a segunda língua estrangeira é obrigatória, mas a criança pode escolher. E aí vai depender de cada escola, vai depender do que a escola tem de professor, na verdade, do professor que foi designado para lá. Então, por exemplo, tem escolas que oferecem francês, espanhol, tem escolas que oferecem francês, espanhol, alemão, tem italiano, então tem várias, mas depende, não são todas as escolas, não, porque depende do professor, tá? Agora, a partir do 7º ano, a segunda língua estrangeira é obrigatória. Então, a partir do 7º, seu filho vai fazer, além do inglês, uma outra língua que ele vai poder escolher. E fica à vontade também depois para entrar tanto no canal, no Face ou aqui no fórum de debate. O Congresso continua mesmo não tendo a webconferência, gente. Então fica à vontade para entrar no fórum de debate, na página, que lá a gente troca experiência também. A própria Alexandra pode entrar lá e responder dúvidas, então fique à vontade. Alexandra, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela participação, foi assim, excelente, contribuiu até pra gente, que nossos planos realmente, você sabe qual é, então assim, ajudou muito, muito, muito. Muito obrigada por compartilhar essa vivência tão marcante. E aos participantes, muito obrigada por ter participado. Querendo novidades sobre a comunidade Aprender Livre, entra no Facebook, no Instagram, curte, que durante o ano a gente vai ter várias novidades, várias palestras, vários congressos. E então, assim, não perca a oportunidade de estar aprendendo mais aqui na comunidade. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Eduarda. Obrigada, Carol. Obrigado, pessoal que participou. Muito bom poder trocar com vocês, né, as nossas vivências. É sempre muito gostoso poder partilhar, né? Porque da mesma forma que a gente sentiu falta quando a gente chegou, eu entendo que quem está lá preparando para vir, né, realmente sente bastante falta. Precisando, sabem onde me encontrar, né? Onde me encontrar, estão todas as mídias aí. É só me manda uma mensagem, manda e-mail, que dentro do possível, se eu puder ajudar, estou aqui à disposição. Gente, ok? Obrigada. Obrigada. Mesmo, tá, gente? Entra porque ela ajuda mesmo, não é brincadeira. Não sei como que ela consegue segurar em 3, 10 pessoas ao mesmo tempo, mas ela ajuda todo mundo, tá? Muito obrigada, gente. Boa noite e até amanhã. Boa noite, gente. Tchau, tchau.